Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Link. Eu sou Bruno Meyer. E eu, Ana Paula Couto. Neste episódio, vamos falar de bancarização e fintechs. E nesse programa vamos receber Flávia Palácio, CEO da Alpea, e Leandro Marçal, diretor de Tecnologia e Operações do Banco Pan. Obrigadíssimo pela presença aqui no Lead Link. E começamos, Leandro e Flávia, perguntando qual é o panorama geral aí da bancarização no país. Leandro. Boa. Bom, falar um pouquinho da bancarização do país, eu acho que a gente tem uma percepção de valor que os bancos digitais geraram nessa jornada de bancarização, mas muito aconteceu em função da pandemia. Então, a bancarização, de uma forma geral, ela de fato iniciou com os bancos digitais, e aí uma puxada muito forte de mudança de regulamentação, de uma abertura de conta não presencial, né, quando você não precisava ir mais na agência. Os bancos tradicionais, eles passaram a se adaptar a essa mudança também, mas fato é que a pandemia trouxe uma mudança muito forte no cenário, porque para receber um benefício que o governo estava dando, muitas aberturas de conta foram feitas através da Caixa, que passou a prover, né, a forma de entregar esse benefício para a população. Então, de fato, os bancos digitais trouxeram essa transformação e a bancarização, mas a pandemia foi o grande acelerador da bancarização do brasileiro, de uma forma geral, espalhado aí pelo Brasil inteiro. Agora, deixa eu chamar a Flávia, que comanda uma plataforma de produtos financeiros, né? Como é que a digitalização, porque a gente está falando aí dos bancos digitais, como é que a digitalização chegou no mercado de capitais, chegou no mundo de investimentos brasileiro? Ela está chegando também. Ainda está chegando? Ela está atrasada? Chegando. Não diria que está atrasada, mas eu acho que é uma consequência, né? Acho que o ponto que o Leandro colocou, a gente pega na ponta da bancarização das pessoas físicas entrando, acho que essa é a porta de entrada, e essa digitalização chegando no mundo de investimentos, ela vem depois, ela é uma consequência. Mas hoje a gente percebe que existe um acesso extremamente mais fácil da população em geral a produtos de investimento diferenciados, digamos, mais sofisticados, que há 5, 10 anos atrás eram típicos de classe A, de clientes de private banking, por exemplo. Hoje são produtos acessíveis para a grande maioria da população, né? Um investimento não só em ações, em debêntures, mas em títulos de investimento mais sofisticados, em mercados alternativos. E, de certa forma, isso é possível também pela coisa da conta digital, pela a facilidade de abrir conta, de operar, né? Há 10 anos atrás era uma revolução a gente falar que você operava títulos de investimento na tela do computador. Hoje a gente opera literalmente na palma da mão com o celular, né? Então, isso é um movimento que eu acho que ele é uma onda que é consequência da onda anterior, mas ele está acontecendo de forma muito forte, e eu vejo os reguladores, né, Banco Central, CVM, cada vez mais preocupados em viabilizar esse acesso, em viabilizar para que os produtos sejam de fato de fácil acesso para toda a população. Leandro, como você vê a concorrência entre os bancos digitais e os bancos tradicionais, que detêm aí disparado, né, a maior fatia do mercado? Boa. Eu trabalhei num banco tradicional por 13 anos e vi um pouco dessa provocação dos bancos digitais acontecendo com os bancos tradicionais, e eu participei de processos dentro de um banco tradicional para viabilizar soluções como os bancos digitais trouxeram para o sistema financeiro e para a sociedade de uma forma geral. A minha visão sobre o tema é que os bancos digitais geraram provocações para os bancos tradicionais, que rapidamente, com o poder de investimento que possuem, fizeram uma série de adaptações e viabilizaram uma experiência de banco digital dentro de um banco tradicional. Ao mesmo tempo, os bancos digitais estão aprendendo muito com os bancos tradicionais, e esse aprendizado vem através de experiências mútuas no sistema financeiro e também de transferência, que eu vou chamar de entre pessoas, caso que aconteceu comigo, saindo de um banco tradicional para um banco digital, em como rentabilizar essa carteira de clientes tão vasta que os bancos digitais conquistaram ao longo do tempo. Então, hoje tem vários bancos digitais que têm uma carteira de clientes, às vezes até maior do que os bancos tradicionais. E aí tem um desafio muito grande agora de rentabilização dessa carteira de clientes, de engajamento e transacionalidade.
porque no final do dia a gente acredita que o banco digital ele não é mais um diferencial e da mesma forma que o banco tradicional também não é um diferencial para o cliente. O cliente, de uma forma geral, médio brasileiro, tem de 2 a 3, no máximo 4 contas, mas se você pegar o extremo, o long tail lá, você tem clientes, né, aqui no Brasil que tem 7, 8 ou 9 contas em bancos diferentes, normalmente pela busca do crédito, né? O que acontece é que está muito fácil de transitar entre bancos. Pela facilidade de transitar entre bancos, a gente acredita que não adianta você ter o cliente dentro de casa. Você precisa ter um cliente que a gente chama de engajado e preferencialmente com primariedade, sendo você o primeiro cartão que ele tira da carteira ou quando ele usa o celular para fazer um pagamento através de cartão de crédito dentro do celular. Fidelizar esse cliente. Agora, você comanda uma área fundamental dentro de um banco que é tecnologia e operações. Hoje, a sua maior obsessão é a segurança do cliente? A segurança ela faz parte de uma das obsessões, porque a obsessão é o cliente. A segurança, eu costumo brincar que banco vende segurança no final do dia, porque é onde você coloca parte do seu patrimônio lá dentro, né? Então, a segurança ela é um fator determinante para a escolha, na nossa opinião, de um cliente para um banco. Porque, como eu comentei um pouco mais cedo, a gente é escolhido, né? A gente não escolhe o cliente. Então, segurança é um tema que não só o PAN, mas eu vejo um movimento muito forte e com uma colaboração muito forte no sistema financeiro inteiro nacional, dentro das organizações que a gente participa. Eu vejo dentro de Febraban, dentro de Abex, e até colaborações com o Banco Central, de mecanismos para a gente ter o mesmo nível de segurança no sistema financeiro inteiro. Mas dentro do banco do PAN, com certeza absoluta, esse é um tema prioritário e a gente olha para isso todo dia. Então, a conversa sobre segurança e sobre fraude, vou chamar de prevenção à fraude, ela é uma conversa diária, porque da mesma forma que a gente está se preparando para reter eventuais tipos de golpe, eu vou chamar assim, o fraudador e o ambiente é muito criativo e a gente está sempre nessa disputa. Isso que eu ia perguntar. Hoje, no Brasil e talvez no mundo, todo mundo, dos homens mais ricos de um país, às pessoas comuns, todo mundo está sujeito a ser atacado, a ser fraudado em uma instituição financeira? Eu acabei de dar um exemplo para vocês que eu fui, né? Eu fui vítima, né? de um... Você que viveu a vida inteira trabalhando no setor financeiro, foi vítima de uma... vítima de uma fraude no meu nome em várias instituições, das mais modernas às mais tradicionais, o que mostra que a falha não está necessariamente, né, nas novas instituições. Eu acho que isso faz a gente refletir muito sobre... até onde o papel da tecnologia no que a gente na melhoria dos nossos processos, né? A tecnologia está aqui para ser usada para reduzir custo, tempo, para reduzir a fricção, né? É um termo que o povo de tecnologia gosta muito de usar, né? Falando a gente está aqui para reduzir a fricção, mas existe uma fricção necessária para manter a segurança, né? A bem na verdade é que todos os bancos hoje poderiam permitir que nós fizéssemos qualquer tipo de transação financeira com reconhecimento facial. Eles não permitem. Por quê? Porque existe um nível de fricção necessária para evitar a fraude. E mesmo assim, ela é feita. Então, eu tive fraude em 7 bancos, porque ninguém conseguia transferir muito dinheiro de um só. Na dúvida, você faz em vários de pouquinho em pouquinho. Então, acho que a gente precisa encontrar esse equilíbrio de até onde a tecnologia vai reduzir a fricção e aonde a gente não quer que seja reduzida, onde a gente entende necessário algum tipo de dupla checagem, de fiscalização, enfim, acho que a gente precisa descobrir esse equilíbrio nesse mundo nosso aqui financeiro. Nesse momento, a gente já ouviu aqui no programa, né, que a facilidade não é um bom companheiro da segurança. Da segurança, exatamente, né? De forma geral, Leandro, você diria que os bancos digitais, hoje, eles estão mais focados e investindo pesado em segurança ou ainda o foco continua sendo em abertura de conta? Como eu comentei antes, a abertura de conta, eu acho que ela se tornou uma commodity, né? Então, pela facilidade de abertura de conta em várias instituições e o trânsito entre elas, a gente acabou vendo que no mercado a abertura de conta virou uma coisa um pouco mais comum.
No começo dos bancos digitais, eu acho que dá para a gente afirmar que o processo de abertura de conta talvez não fosse tão robusto quanto dos bancos tradicionais, até porque nos bancos tradicionais ainda se levava pessoalmente papéis em uma agência. Então, os processos foram amadurecendo. Hoje em dia, eu entendo que, dado todas as regulamentações que a gente tem nos processos de entender quem que é o cliente que está onboardando, né, que é como a gente chama, né, que está abrindo a sua conta, ou contratando um produto, mesmo contratando um produto de forma independente da conta, os processos eles são mais maduros. Então, eu entendo que a dinâmica da prevenção à fraude e de segurança, ela está mais focada na transacionalidade, como o exemplo que a Flávia trouxe, que a abertura de contas, ok, a gente entendeu quais são os riscos, mas para quem que você concede o crédito? Qual que é a sua segurança no nível de concessão? E até estava comentando um pouco antes, na nossa conversa, antes de começar aqui, que a gente tem desenvolvido ferramentas para entender, porque o processo que aconteceu de abertura de conta, eventualmente pegando uma foto da Flávia online e editando um documento, a gente passa a utilizar ferramentas para entender se aquela imagem foi editada através de uma inteligência artificial ou não, para fazer uma prevenção à fraude. Então, e tem acontecido muito isso? O processo do que a gente chama de deepfake, que é uma imagem com movimento, trazendo a percepção de vida, é uma ferramenta que o fraudador, ou mesmo agências, vou chamar aqui, vou dar um exemplo apenas, tá? Agências de marketing ou comerciais, né, de trazer pessoas inanimadas, né, uma foto, para um movimento, são ferramentas públicas que cada um de nós aqui pode entrar no Google lá e digitar deepfake e a gente colocar uma foto nossa ou mesmo colocar uma foto de qualquer outra pessoa e fazer movimentos que têm replicações de movimentos na foto. Então isso acontece, é público e a gente consegue ter acesso livremente. O fato é que, naturalmente, os fraudadores viram uma oportunidade com esse tipo de ferramenta para fazer, eventualmente, processo de abertura de conta, ou concessão de crédito, ou contratação de produto. E as tecnologias / prevenção à fraude, a gente está trabalhando para evitar esse tipo de concessão. Ô Flávia, você que está no mundo de capitais, de investimento, está rolando um zoom forte no mercado de uma nova Bolsa Brasileira, ou seja, a B3, a tradicional Bolsa Brasileira, pode ter uma concorrente. A Mubadala está interessada, tem mais candidatos interessados. Você acredita que o Brasil vai ter mais de uma Bolsa de Valores? Eu acredito que sim. Eu só não acho que seja algo tão simples ou tão rápido, né? Eu vi a notícia que você está mencionando, acho interessante, acho que o monopólio em todos os setores, ele não é a melhor saída, então a gente ter concorrência faz muito sentido, mas o Brasil vem de um monopólio nesse segmento já há alguns anos, né? Então o mercado inteiro está, de certa forma, viciado em ter uma bolsa. E quando eu falo viciado, enfim, os sistemas bancários, os sistemas dos investidores, das assets, das instituições, enfim, dentro da OPEA mesmo. A gente já tem integrações sistêmicas com a B3 em todos os níveis e é complexo você furar esse padrão que vem sendo adotado e trazer essa concorrência. Então, não é de hoje, tem alguas casas e eu acredito que... Não é novo isso. Não é novo. Tiveram outras tentativas no Brasil. Mas acho que a dificuldade de ver isso virando realidade... Qual que é o maior desafio, por exemplo, de um fundo com tanto dinheiro como o Mubadala, de abrir uma bolsa num país como o Brasil? Ele precisa o quê? Ele precisa se conectar com todos os agentes financeiros, com todos os bancos, com todas as corretoras. Eu diria que ele tem que fazer? O desafio inicial, certamente, ele consegue fazer, que é investir pesado em tecnologia, em sistemas, em segurança, na própria conectividade do sistema. Isso certamente é algo que conhecimento, né, tecnologia e dinheiro resolve. Mas o passo que é difícil, é uma coisa mais de formiguinha, que é entrar em instituição a instituição, porque nós, pessoas físicas, a gente se conecta na Bolsa sempre por meio de uma instituição financeira, Sim. de uma corretora, de um banco. Então, ele precisa entrar nessas casas, convencê-los a fazer algum tipo de integração sistêmica, passar a operar
Porque imagina o extrato do banco que traz o resumo dos seus investimentos, ele vem de forma automática do seu banco. E ele vai ter que fazer uma conexão para pegar essa informação de um terceiro. Então, acho que esse é o caminho difícil. E quando a gente olha para a B3, a gente olha muito a bolsa de valores de negociação. Mas por trás dali existe uma depositária, um registrador. Então, existe uma série de licenças e de papéis que precisam ser um a um endereçados por um concorrente. Então, vai acontecer, mas não acho que seja simples e rápido. Flávia, na sua área, insegurança jurídica ainda é um empecilho, um obstáculo difícil para os investidores, para o mercado de capitais no Brasil? Enorme, enorme. Então, eu trabalho com operações estruturadas que pressupõem um conceito mais amplo de tecnologia ali, financeira e jurídica para botar de pé um determinado investimento. A gente assume, né, que aqueles contratos que estão respaldados por determinadas leis e normas, etc., eles são execuíveis, né? E a gente, de vez em quando, esbarra com questões ligadas ali à nossa insegurança jurídica brasileira, que a gente dá 2 passos para frente, às vezes 5 para trás. Temos uma Constituição mutável, né? Porque não adianta a Constituição, né? A execução tem que fazer valer. Então, vou te dar um exemplo. Enfim, a gente tem uma série de títulos de securitização no mercado que foram feitos em cima de contratos de locação de grandes empresas, que são os contratos que a gente chama de build to suit, que são aqueles contratos onde uma determinada empresa fala para um construtor, constrói para mim um prédio desse jeito, com essa característica, que eu me comprometo a alugar por esse valor por 10 anos. Isso é muito comum, todas as grandes empresas, grandes bancos, já de alguma forma passaram por esse tipo de transação. E o que a gente faz na securitização? Eu pego esse contrato que uma determinada empresa falou, eu vou pagar 10 por mês por 10 anos. Eu empacoto isso num título de investimento e eu vendo para o investidor. Falo, investidor, compra esse título que toda vez que essa empresa aqui pagar esse aluguel, você vai receber na sua conta. A gente hoje tem casos de questionamentos jurídicos indo adiante ali, de questionamento, olha, não, mas eu tenho o direito de não mais pagar. Por quê? Porque teve a pandemia, porque teve alguma coisa. Você fala, cadê? Existe uma lei que respalda, que cria o conceito, e no fim do dia, apesar da lei existir, está claro, e tem o conceito dessa natureza de contrato, a gente sabe que os caminhos via judiciário, extrajudicial, arbitragem, enfim, cada um vai indo por um caminho, eventualmente levam a decisões distintas. Então, assim, é um problema. E cada vez que a gente tem um problema desse, eu acho que a gente regride alguns anos aqui no avanço que a gente tem nesse tipo de transação de mercado. Ô Leandro, o Brasil virou uma fábrica de fintechs e banco digital. Tem banco digital para todos os gostos, para todas as idades, para todos os perfis. Como se destacar e principalmente como inovar num ambiente que já é considerado inovador, que é o ambiente digital? Pergunta é boa, na nossa cabeça é como que a gente faz o cliente se servir de tudo que ele precisa dentro do mesmo ambiente. Então, a nossa tese, ela começou, né, relembrando um pouco, o banco, eu classificaria o Banco Pan como uma financeira até lá fevereiro de 20. E por que isso? Porque a gente fazia a concessão de crédito consignado de veículos. Em fevereiro de 20, a gente lança o que a gente chamou de banco digital, que foi a conta corrente, empréstimos e outras modalidades. E a gente veio construindo isso ao longo do tempo, amadurecendo a qualidade das nossas plataformas, até que final de 21, começo de 22, a gente faz 2 aquisições, né? A gente faz a aquisição da Mobiauto, que é uma plataforma de classificados de carros, e também de plataformas para o lojista de veículos, e também a gente faz a aquisição da Mosaico, que é, né, detentora do Buscapé e do Zoom, principalmente são as 2 grandes plataformas que acho que todo mundo aqui já entrou lá e já foi dar uma olhada onde está o preço mais barato de uma geladeira, ou de uma máquina de lavar, ou de um celular. E a nossa tese ela foi construída nessas aquisições para ter dentro do aplicativo, que a gente entende que é o principal canal do banco hoje, a experiência de conta, toda a experiência de pagamentos, e aí hoje, né, o mais consumido é o Pix, mas também toda a experiência de DDA, boleto, débitos veiculares e tudo mais, a experiência de shopping
Então, hoje, quando você entra dentro do ambiente do Banco Pan, você tem o shopping lá e a gente coloca lá. Ele é powered by Buscapé, que é Mas uma você pode das... comprar qualquer coisa? Você pode comprar o que você quiser lá dentro, porque você tem uma loja que é o Buscapé lá dentro, buscando o melhor preço do mercado. Buscapé, né? Então, o Buscapé está lá dentro também. E, naturalmente, você tem toda a carteira de empréstimos, né, com colateral ou sem colateral, com colateral FGTS, consignado ou até um veículo em garantia, e também EPCLIN, e o cartão de crédito, no final do dia, ele é um grande chamariz para a transacionalidade, para o engajamento que eu citei. Além da carteira do que a gente chamava antigamente de Poupa-Pan, que a gente chama da aba de investimentos hoje, que são CDBs que a gente coloca dentro da nossa plataforma. Então, respondendo de forma direta, contando essa história, a gente quer que o cliente se sirva de tudo que ele precisa dentro da plataforma. Hoje, quando a gente pensa no que a gente oferece para os nossos clientes, a gente sabe que a gente não tem completude de 100% de produtos bancários disponíveis que, eventualmente, em algum outro banco tenha. Mas a gente tem uma gama muito grande e com uma oferta que a gente busca ser cada vez mais contextualizada, trabalhando com AI e Analytics. Você falou do Pix. Na sua opinião, Leandro, o Pix se tornou a forma de pagamento queridinha dos brasileiros, por quê? A gente falou também um pouco antes, que a Flávia matou, o Pix é de graça. O Pix Para a PF, né? Para a pessoa física, Talvez o Pix a é melhor de graça. explicação, né? Ele é de graça e ele tem uma experiência que a gente, no mercado de uma forma geral, construiu, que ela é instantânea, né? O Pix ele é instantâneo, ele tem essa sensação de real time, que a gente chama. E eu digo que é sensação porque a gente sabe que nesses milésimos de segundo muita coisa acontece para ele ser viabilizado. Mas o que eu acho que vale falar, sim, ele é de graça, ele é real time e você não pergunta mais qual que é a sua agência e conta, você pergunta qual que é a sua chave, qual que é o seu telefone. E às vezes você não pergunta, porque através da possibilidade de criar uma experiência diferenciada, um exemplo hoje quando eu recebo uma mensagem, transfere para esse CPF R$25, eu copio, eu entro no app do banco, e aí quando eu entro no app do banco, ele entende que tem um conteúdo na memória do celular, e ele fala, você quer transferir para essa chave R$25? Ele já lê, ele já monta a transação para mim, eu só falo quero, e a transação vai embora. Então, a velocidade, a dinâmica, e naturalmente, dentro dos requisitos de segurança, ser disponível 24/7, porque antes você só conseguia transferir 24/7 se fosse para o mesmo banco, né? Porque era a antiga TEF. O Pix te possibilita fazer transferências 24/7, 7 dias por semana. Então, o DOC já morreu, mas a TED você tem uma grade para respeitar de horário. Então, tudo isso, na minha opinião, fez com que essas transações de muita frequência e eventualmente de baixo valor, com algumas exceções mais na linha de pessoas jurídicas, fazem com que o Pix vire o queridinho. Um comentário adicional... A adesão fenomenal, né? A adesão foi fenomenal. Um comentário adicional para nós, pessoas físicas, o Pix ele é a ferramenta que gera a maior quantidade de transações no mercado financeiro hoje, né? Comparando com outras modalidades de transação. Quando a gente pega o volume financeiro comparando com o Pix, a TED ainda tem um peso maior por conta da dinâmica do mercado e das pessoas jurídicas, das empresas e a forma que está constituído os sistemas, plataformas, e aí tem toda uma complexidade de mudança de cada um dos sistemas das empresas no mercado. Deixa eu trazer uma informação para o nosso espectador e nosso ouvinte. A Flávia, nossa convidada, foi responsável pelo maior Pix transacionado no Brasil. Flávia, como é que foi essa experiência de fazer o maior Pix do Brasil? Foi tenso. Emocionante, eu Foi diria. simples, na verdade, só foi colocar... Na verdade, a gente só descobriu que era o maior depois. Depois que a gente fez, a gente foi consultar e falou, opa, nunca tinha sido feito um Pix maior. Mas a verdade é que, na linha do que o Leandro falou, as empresas ainda trabalham muito com TED e a gente não é diferente. Acho que os sistemas estão parametrizados dessa forma. Via de regra, a gente não precisa do 24/7, a gente está trabalhando ali de segunda a sexta em horário comercial, né? As transações do mercado de capitais, via de regra, acontecem dentro desses horários.
Então, é muito comum que a gente, de fato, trabalhe com o TED. Onde é que a gente apela para o Pix? Numa necessidade de extrapolar o horário permitido da TED, o Pix acaba sendo a solução. Então, no nosso caso, a gente faz operações financeiras para grandes empresas, de volumes bem grandes, e para liquidar uma operação, eu tenho sempre duas pontas. Eu emito um título no meio do caminho que ele é vendido para investidores. Eu preciso que todos os milhares de investidores de diversos bancos liquidem, comprem, coloquem o dinheiro, que isso seja liquidado via B3, etc., compensado, né, que o recurso caia na conta, para uma vez na minha conta eu faço a transferência para a empresa que está tomando aqueles recursos. Então, se eventualmente todo esse operacional de liquidação extrapola o meu horário limite de transferência, que é 5 horas, eu acabo tendo que fazer um Pix. E, enfim, esse Pix que a gente fez grande, eu não me recordo o valor exato, mas foi de mais de R$1 bilhão. Exatamente. Foi mais de um bilhão. E, na verdade, foi um feito. Ninguém sabia como fazer. Liga para o banco, fala, olha, eu preciso de autorização. Diferente do celular, que basta o reconhecimento facial e vai, né? Num valor desse, a gente precisou Você tem que informar de uma o banco série. Eu precisei do banco que eu estou fazendo aquela operação autorizar, porque, de certa forma, nesse tipo de limite, ele é bloqueado. Mas aconteceu, deu certo, e é importante. Eu consigo, você imagina um dia de CDI de R$1 bilhão, porque eu não consegui transferir para a empresa. Então, acho que foi relevante a gente ter conseguido fazer o pagamento na mesma data. Isso reforça um pouco que a tecnologia veio para melhorar e trazer mais eficiência mesmo para todos os tipos de negócio, né? Então, daqui a pouco, esse talvez tenha sido às 6 da tarde, daqui a pouco eu posso fazer no sábado, à noite. A gente consegue, quando a gente pensa no real digital vindo aí, a moeda programável, de certa forma, eu posso deixar programado que, mediante determinado evento, que seja num sábado, num domingo, né, num dia à noite, eu faça uma liquidação financeira utilizando o Pix. Então, acho que esse é o caminho. Você acha que o Pix vai para onde? O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, falou que vai substituir a forma de pagamento do cartão de crédito. Será que vai por aí? Me parece que sim, né? Quando a gente olha o Pix, e a gente já está falando do Pix parcelado, né? Imagina, eu consigo transferir um dinheiro para você hoje, mas pagar parcelado para o banco. Isso substitui, isso é crédito, né? Então, a bem da verdade é que a ferramenta ela tem um potencial efetivo de virar uma ferramenta de pagamento muito mais ampla do que o pagamento à vista mesmo. Então, me parece que é um caminho. E essa facilidade de uso corrobora, né? É fácil de usar, é fácil de entender. O futuro do sistema financeiro brasileiro, na avaliação de vocês, é 100% digital? E quando eu falo 100% digital, é ausência total de agência física? Minha opinião é que a agência física ela vai cada vez mais diminuir a quantidade nas ruas e a rede, de acordo com a evolução das nossas gerações já familiarizadas com tecnologia. Então, o exemplo que eu costumo dar é a minha avó, ela vai toda semana na agência e leva ainda o doce português que ela faz para a gerente da agência. A gerente faz parte da família dela. A gerente faz parte da família dela e é a mesma agência. Ela já mudou de casa, mas ela vai exatamente na mesma agência. Nós, quando provavelmente estivermos perto dos 90 anos, como ela está, provavelmente nós preferiremos estar eventualmente com a família ou jogando dominó na praça do que ir na agência. Então, eu acredito muito que... E os nossos filhos, então, nem se fala. Né? Exato, eu acredito muito que é uma questão geracional e uma questão de educação digital e confiança nessa educação digital bancária. Então, acho que no tempo, não dá para afirmar do tipo, daqui a 10 anos não vai ter mais agência. Eu não sei se vai ser exatamente assim, mas eu acredito que no tempo, cada vez mais a gente vai ver menos na rua. Por tudo que a gente já falou aqui, Flávia, como você vê a confiança, que nem o Leandro falou, a credibilidade do sistema financeiro? Confiança é uma coisa que precisa ser conquistada, né? Ela é uma questão de tempo e uma experiência ruim faz com que a gente, né, volte muito atrás em conceitos já bem estabelecidos. Mas eu tenho uma sensação de que a gente está caminhando de uma forma a ponderar bastante a questão da segurança na evolução. Eu vejo o próprio Banco Central muito preocupado com isso. O que vocês acham do Banco Central brasileiro?
Olha, nessa toada, nesse movimento que a gente está, me parece sensacional. Assim, eu vejo um banco que olha para desenvolvimento, que olha para novas tecnologias, que está à frente de muitos outros países mais envolvidos que a gente, mas com essa preocupação de segurança, de inclusão, né? Você mencionou a questão das fintechs, enfim, a própria questão, a criação das fintechs foi uma preocupação do Banco Central com a questão do monopólio bancário. Então, assim, foi um incentivo do Banco Central, olha, eu vou criar aqui instituições mais leves do ponto de vista regulatório, porque eu quero sim estimular essa concorrência, eu quero uma economia aberta, eu não quero uma economia limitante. Então, de verdade, eu sou bastante fã do mandato atual do Banco Central, porque eu vejo um mandato de evolução com segurança e com esse cuidado. E a CVM? Também. Eu lido com CVM, enfim, há 20 anos, e eu, por muito tempo, tive um olhar para a CVM de regulador e de fiscalizador, que são, né, e vão continuar sendo. Hoje eu entendo a CVM como um indutor do mercado de capitais. Então, muito mais do que simplesmente regular e fiscalizar, eu vejo uma CVM preocupada em desenvolver, em permitir com que as novas tecnologias tenham seu espaço no mundo que já existe há muitos anos e é reguladinho. Então, eu vejo uma CVM, por exemplo, com um sandbox regulatório, tratando de tokenização, tratando do uso de blockchain para ativos de investimento, de uma forma que, enfim, eu nunca imaginei há 5 anos atrás, não me parecia possível enxergar um regulador desse jeito. Acho que a gente está num momento muito favorável do ponto de vista regulatório para o nosso mercado. A gente está falando de Banco Central. Roberto Campos Neto, meses atrás, ele deu uma declaração que causou muita repercussão. Ele estava fazendo uma propaganda ao Open Finance e ele falou, entre linhas, que vai ser, de certa forma, o fim dos aplicativos de bancos no Brasil. Essa frase aí virou manchete em vários jornais, causou muita repercussão. Vai ser mesmo o fim dos aplicativos de bancos no Brasil, Leandro? A escalada do Open Finance é uma coisa que a gente quer que aconteça. Então, eu vou falar que a gente quer que aconteça porque antes mesmo da consolidação do BTG fazer a aquisição de 75% do PAN, a gente não participava do grupo dos S1s, né, que são os bancos que eram obrigados a participar do Open Finance, e a gente foi signatário e a gente entrou no Open Finance porque a gente acredita que a troca de informações gera a melhor proposta, eu vou colocar assim, de valor para o cliente. Tá? Então, a escalada do Open Finance é algo que ainda não aconteceu, como aconteceu com o Pix, e o Pix é um super sucesso, ambos até startaram de uma certa forma juntos, mas assim, o Pix deu uma mega escalada, o Open Finance ainda não. E por que a gente gosta da ideia do Open Finance? Porque a gente acredita que o livre trânsito da informação com o consentimento de cada um dos clientes faz com que a gente entenda melhor como o cliente é, o que ele precisa, qual que é o uso dele para ser o que a gente fala usando estudo através de AI, Machine Learning, para ser mais contextual, que é o que a gente fala. Sobre acabar com todos os aplicativos de bancos, eu acredito que o Open Finance escalado, ele gera uma oportunidade de um novo nicho, de consolidadores, né? Então, alguns ambientes fora do Brasil aproveitaram um pouco dessa experiência de consolidação, não de forma tão estruturada como o Open Finance se propõe a fazer, mas isso gera a possibilidade de novos entrantes. Então, imagine que uma startup que não é um banco tem consentimento para consolidar a sua conta e os seus investimentos de vários bancos diferentes e te dá uma experiência muito melhor do que a que você tem hoje, mas, ao mesmo tempo, um banco pode fazer isso. Então, eu acho que vai ser uma corrida, da mesma forma que os bancos digitais geraram muita provocação para os bancos tradicionais. Eu acho que, eventualmente, na escalada do Open Finance, a gente vai ver uma corrida interessante pela melhor experiência da consolidação e da iniciação de pagamento. O sistema brasileiro financeiro, ele está... Eu acho que vocês concordam, sim, que está entre os maiores, assim, em termos de inovação, né? A gente está falando do Pix, que é quase invejado por muitos países, né? Se você analisar o sistema financeiro americano,
Os caras estão fazendo transação ali, pagando aluguel por um cheque, né, no correio. Ele é o maior do mundo em termos de inovação, em termos de... Quem está na frente? Ó, Sistema Financeiro Nacional, ele é eu afirmo que é um dos mais evoluídos. E é um dos mais evoluídos sob o ponto de vista do regulador, não ser só um regulador, mas trazer as provocações e colocar a gente na vanguarda, mas ao mesmo tempo também do ponto de vista de segurança. Então, isso tudo que a gente estava comentando aqui, né, nos Estados Unidos você manda o cheque por correio, você não tem compensação em 1 segundo. Você não tem um regulador, né, 1 segundo eu estou falando do Pix, tá? O Pix ele acontece em 1 segundo, às vezes nem isso. Então, o Banco Central no Brasil regulando e trazendo vanguarda para o sistema financeiro nacional, ele é sim um dos maiores, faz com que o nosso sistema financeiro seja um dos maiores e melhores. Tem um ponto que eu acho que vale a pena citar, que isso acontece pelo regulador e acontece também pela nossa corrida que a gente falou um pouco sobre segurança da informação, prevenção à fraude. Isso tudo, o ambiente inteiro nos provoca a cada vez ser melhor e sermos mais efetivos neste sistema ser seguro e a gente garantir que não tenhamos um risco sistêmico dentro da rede inteira. A gente está fazendo essa brincadeira que é uma brincadeira real, né? Do americano ou estrangeiro que mora nos Estados Unidos, em Nova York, que paga o aluguel com um cheque pelo correio. Que é uma coisa impensável para o brasileiro, né? Fazer essa transação, né? O brasileiro está anos luz. Por que o sistema americano está, de certa forma, atrasado? Eu vou contar um pouco... Banco central como o nosso? Não, eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu morei 1 ano nos Estados Unidos, eu nunca mandei um cheque por correio, mas eu usei consolidadores. Nos Estados Unidos, o que é o consolidador como a gente falou aqui sobre o sistema, sobre o Open Finance, nos Estados Unidos já existem ferramentas e startups que estão fazendo o papel, entre aspas, do Pix. Como que isso se dá? Então, vou dar só um exemplo, tá? Isso não é propaganda, mas tem uma ferramenta chamada Venmo dentro da Apple Store da americana ou das outras lojas, que você basicamente baixa e conecta o seu cartão de débito, o seu cartão de crédito, a sua conta. E note que eu tinha conta numa Federal Credit Union do MIT, que foi onde eu estudei. Não era um bancão, era uma agência, só tinha uma agência. E eu conectei lá e eu tinha a mesma experiência do Pix, só que fora do sistema financeiro nacional americano, porque era uma transação entre partes, né, o peer-to-peer, entre partes que estavam utilizando esta ferramenta chamada Venmo. Então, eu acho que esta ocupação que a gente fez aqui de atender uma demanda que estava represada ou a criação de um mercado que foi o Pix que consumiu, se deu através de outras ferramentas e startups dentro do mercado americano que não necessariamente foi o regulador que teve a iniciativa de vanguarda como foi no Brasil. Como você vê, Leandro, a inteligência artificial agora agregando ao sistema financeiro? É um flanco para insegurança, para mais fraude, ou vai ter ótimas aplicações aí, os bancos digitais, fintechs já estão acessando a inteligência artificial da melhor maneira possível? Inteligência artificial, no conceito mais tradicional, eu acho que arrisco dizer que todos os bancos usam para fazer concessão de crédito, né? Porque a inteligência artificial ela já existe há muitos e muitos anos, 40, 50, 60 anos, através de código e o conceito de machine learning e criação de modelagem e estatística. Então, tem todo um arcabouço que já é utilizado há muito tempo e na concessão de crédito do varejo, todo mundo usa. Arrisco dizer que todo mundo usa, tá? Quando a gente vai para essa camada nova, né, que são os LLMs, como o GPT, que é o mais famoso, que são os AIs generativas que geram conteúdo, seja ele imagem, vídeo, texto e assim por diante, ele gerou um novo flanco de oportunidade e também de oportunidade, eu vou pensar assim, de oportunidade para o bem e para o mal. Então, oportunidade para o bem, como a gente usa isso para ter um atendimento melhor, para fazer uma venda melhor, para a gente ter uma geração de conteúdo mais adequada e direcionada para os nossos clientes.
para eventualmente RI, que a gente estava debatendo um pouco, mas ao mesmo tempo também gera a oportunidade do que a gente estava falando aqui um pouco da deepfake. Não é exatamente a mesma coisa, não é LLM rodando, mas é muito próximo. Então, o trabalho que a gente tem como dentro do sistema financeiro, de prevenção à fraude, segurança da informação, como que a gente naturalmente extrapola o uso para o bem e a gente otimiza as intenções de interação com os clientes, porque a gente também não quer ser acessado o tempo inteiro. Por outro lado, como que a gente se resguarda de que isso não vire um mecanismo de oportunidade de fraude, como, por exemplo, a Flávia passou, e de várias aberturas de contas e concessão de crédito. Ô Flávio, o setor financeiro, ele historicamente sempre foi muito dominado pelos homens. Como é que anda o interesse e a adesão das mulheres no mercado financeiro? Opa, melhorando, né? Acho que a gente agora no mês de março, né, de mês das mulheres, acho que esse assunto sempre vem um pouco mais à tona, mas eu vejo hoje, no meu dia a dia, não só dentro do OPEA, tá? Mas imagino que no PAN, nos bancos de uma forma geral, a gente já enxerga uma presença muito maior de mulheres, e aí desde o grupo de estagiários, né, que são as pessoas saindo das faculdades, do que na minha época. Então, de fato, há 20 anos atrás. Mas eu não só fui uma das poucas mulheres, né, num ambiente muito masculino, mas quando eu olho para dentro da faculdade, a turma que eu me formei, nós éramos 8 mulheres e 40 homens. Então, era natural que quando isso fosse para o mercado, né, essa desproporção ia continuar. Mas eu vejo isso aumentando bastante. E você sempre teve interesse em trabalhar no setor financeiro? Desde antes de faculdade? Você é formada em... Eu sou formada em economia. Em economia, bom, já disse muita E eu coisa. fui fazer economia querendo ir para o mercado financeiro e talvez, no meu subconsciente, tá, não era uma coisa super consciente, esse desafio de estar no mercado que era predominantemente masculino era parte da emoção. Então Era emocionante. Era emocionante, era desafiador. Mas você já foi desacreditada por ser mulher na tua trajetória profissional? Desacreditada não, tá? Eu te diria que eu tive muita sorte na minha trajetória profissional. Enfim, eu trabalhei com muita gente muito boa, em ambientes muito bons, onde, de forma alguma, eu fui desacreditada. Mas, certamente, eu tive mais desafios do que um homem nas mesmas condições. Então, e existe até hoje, né? Eu acho que quando a gente é jovem, é um desafio de credibilidade. Então, eu já tive na mesa com um cliente que certamente preferi estar negociando com um homem, por desconforto, por um machismo enraizado numa sociedade onde, como assim, eu vou negociar uma transação de muitos milhões com uma mulher. Por muito tempo, eu levava um homem, não tem problema nenhum, você quer, vamos em dupla e está tudo certo. Não causava desconforto? Para mim não, eu fui aprendendo a lidar. Mas hoje eu vejo cada vez menos isso acontecendo. Acho que a gente temos um longo caminho ainda pela frente, mas eu acho que a gente foi conquistando o espaço e mostrando um pouco que, efetivamente, né, se é homem ou se é mulher, não deveria fazer nenhuma diferença. Esse ambiente muito agressivo, que eventualmente era muito nocivo, acho que a gente veio aprendendo a melhorar, a dosar. Muito bem, senhores. Nós agradecemos demais a presença de vocês. Obrigada. Nós recebemos a Flávia Palácio, CEO da OPEA, e o Leandro Marçal, diretor de tecnologia e operações do Banco PAN. Obrigadíssimo, Obrigada viu? pelo presente. Obrigada a obrigado. vocês. Obrigada. E a gente agradece também a Casa Lide por nos receber. E o apoio sempre, todas quinzenalmente, do Inove Banco. Obrigado sempre pela sua audiência e a gente volta muito em breve. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.